Oi pessoal, eu sou a Fabi e agora eu estou voltando do meu trabalho, de mais um dia de trabalho. Eu vou contar para vocês agora o motivo pelo qual eu vim morar em São José do Rio Preto. Vou tentar resumir o máximo que eu posso, porque eu ando falando demais nos vídeos. Minha mãe teve um AVC isquêmico e ela começou com uns esquecimentos, com uma confusão mental e nós descobrimos não, nós fomos pesquisar, eu e minha irmã, onde ela poderia fazer o tratamento para melhorar a condição dela. E nós descobrimos que aqui em Rio Preto tinha um hospital que tinha uma pesquisa sobre pessoas que tiveram esse tipo de AVC. Como eu falei no outro vídeo, eu morava em Diadema, na Grande São Paulo, e lá ela foi desenganada. Ninguém falava o que ela tinha. Diziam que era psiquiátrico, que ela era esquizofrênica. Ela ficou internada no CAPS, ficou internada no Bezerra de Menezes e não tinha problemas psiquiátricos. Era problema neurológico. Como ela não teve o tratamento adequado lá, ela não foi atendida adequadamente e não tomou medicação quando deveria ter tomado, não foi descoberto o problema dela no início, foi se agravando a situação. Então ela começou a esquecer como fazer as tarefas, começou a esquecer das pessoas, da gente, começou a ter que usar fralda, ela não sabia mais quem ela era e começou a depender de nós para tudo, para comer, para tomar banho, para vestir, etc. Aí o que acontece? Como foi a situação dela foi agravando, quando fechou tudo em 2020, por causa da pandemia, eu conversei com meu pai e falei para ele que nós deveríamos ir para o interior, porque a casa que eu morava em São Paulo era uma casa que não era adaptada para uma pessoa com necessidade especial como a minha mãe. E lá ela estava tendo muitas quedas, porque ela é um sobrado, muitas escadas, muito degrau, ela sempre estava caindo, se acidentando. E eu fiquei com medo de acontecer coisa mais grave do que já estava. Principalmente de bater a cabeça, porque ela já tinha tido algumas quedas. E a última queda foi que agravou o quadro dela. Aí eu pedi para Deus me mostrar o lugar que eu deveria mostrar. Eu falei para ele, Senhor, mostra um lugar com valor, até valor tal, que eu consiga comprar e pagar à vista para não ter que fazer financiamento. Aí eu tinha eu acabei conversando com Deus e fui lá, comecei a pesquisar na internet. Aí eu fui na Caixa Econômica Federal, fui ver o que tinha de imóveis à venda deles. Aí apareceu essa chácara, São José do Rio Preto, com valor razoável, porque na época o valor que eu paguei na chácara, você não comprava um lote na área urbana. E aqui um terreno de um tamanho bom. Aí eu procurei um corretor de imóveis credenciado da Caixa Econômica Federal. Expliquei que eu morava em São Paulo e que eu não tinha como vir naquele momento para São José do Rio Preto para ver como que era o local, se ele poderia vir. Aí ele me falou que ele tinha uma propriedade aqui em Rio Preto e que todo final de semana ele vinha para cá para passar o final de semana nessa propriedade que ele tinha. Aí ele veio, tirou foto, me mandou vídeo, mandou localização e falou que era um local excelente, que era de valorização, que era a margem da BR e que era tanto um lugar bom para morar como para fazer algo comercial. Conversei com meu pai e eu falei para ele que eu ia mandar a proposta
para o banco e perguntei se ele tinha algum dinheiro para completar o valor. Aí ele disse que tinha, mandei a proposta, o banco aceitou e arrematamos o lote. Isso foi em julho de 2020. Em setembro de 2020 nós viemos para cá para solicitar o alvará de construção. Aí nós descobrimos que o terreno tinha sido invadido e que essa invasão não era recente, era uma invasão antiga. Se eu não me engano, desde 2018 ou 2019. Aí, nossa, pessoal, já tô cansada, meu. Essa subida hoje de manhã, fui a pé pro trabalho, fiquei o dia inteiro em pé. Ai, e agora, ai, essa subidinha aqui é o que mata, mas já tá chegando. Aí, o vizinho, né, que morava de aluguel na casa da senhora, na verdade da filha da senhora, que invadiu nosso lote, falou que o lote não era nosso, que era da fulana de tal, que o antigo proprietário não tinha pago pro pai dela quando ela comprou e etc. Só que a Caixa Econômica não vende imóvel irregular, não vende imóvel com problema de documento. Eu achei muito estranha essa história, fui procurá-la amigavelmente para conversar, para falar com ela para ela poder devolver a cerca para onde era. Ela falou que eu tinha comprado uma propriedade particular, que eu tinha caído num golpe, que ela tinha documento que aquilo ali era dela, que aí ela fingiu demência, né? Porque ela sabia que eu tinha comprado do banco. Falou que aquilo ali era herança do pai dela, que já era falecido, esse tipo de coisa. Depois ela pegou, pediu pro advogado dela entrar em contato comigo, me ameaçou, falou o que quis e o que não quis e ficou me coagindo. Aí a gente tentou, nesse meio tempo a minha mãe piorou e ela não conseguiu assinar a escritura. E que essa hora de pandemia das coisas abrirem e fecharem, nunca conseguia fazer as coisas no cartório, porque às vezes as coisas estavam fechadas aqui, às vezes estavam fechadas em São Paulo. Aí levou-se 1 ano para conseguir fazer a escritura, porque minha mãe não assinava mais. Aí teve que arrumar testemunhas para fazer essa documentação. Em 2021, a escritura foi feita. Aí fomos procurar um advogado particular. O advogado disse que não valia a pena ele mover uma ação contra esse povo, porque o valor que nós compramos o imóvel, o valor não era atrativo para ele, para entrar com uma ação. Tivemos que procurar a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Aí foi nomeada uma advogada para nós, a primeira advogada de 2021. Ela se destituiu do processo, ela não quis dar continuidade, não formou porque ela falou que o caso era muito complicado e ela não ia pegar esse caso. Aí voltamos em 2022, no início, para pedimos outro advogado. Aí nos foi nomeado outro advogado, a gente entrou em contato com ela, marcamos, conversamos sobre tudo, só que aí ela nos informou que só a escritura lá de compra e venda não era suficiente, tinha que registrar em cartório. A matrícula, o nome dos meus pais, da minha mãe. E a minha irmã tinha que renovar o processo de curatela da minha mãe para entrar com a ação. Aí isso já foi mais um tempo, porque eu já não tinha mais dinheiro de reserva em caixa. Tive que fazer empréstimo para registrar o imóvel no nome dos meus pais no cartório e aguardar a minha irmã renovar a curatela da minha mãe.
Eu vou continuar no vídeo 2 a história.